O que você faria se ganhasse superpoderes? Ajudaria aqueles que precisam de suas habilidades ou usaria tudo isso em nome da sua própria ambição? Atualmente essa pergunta anda meio batida, visto que muitas produções de super-heróis já trabalharam esse mesmo tema exaustivamente. Eu não tenho problema com um único tema em específico ser trabalhado em várias produções. O problema, é claro, é quando elas ficam cansativas a ponto de parecer que eu estou sempre vendo a mesma história. O que não é o caso de Megamente da DreamWorks, que, pasmem, trabalha esse tema de forma muito criativa, com o vilão dono de uma das melhores reviravoltas do estúdio, e também com um arco muito interessante, onde o vilão encontra o seu verdadeiro cerne. Mas antes, em 2004, a Pixar lançou um dos seus filmes mais espetaculares e fantásticos. Eu estou falando, é claro, de Os Incríveis, que é um filme extremamente elegante e um ponto muito fora da curva do gênero de super-heróis. Ele tem toda essa estética de filme de espião que deixa ele muito grandioso, além dele ter essa cara de filme antigo da Pixar, que se preocupava muito mais em ter sua própria identidade visual e estilo do que ter os melhores gráficos e renderizações, ao contrário dos filmes atuais do estúdio, onde tudo parece muito clean e sem personalidade, que nem a maioria de seus filmes recentes. Então, como nessa época a Pixar prezava muito mais pela identidade de seus filmes, ele tem toda essa estética meio cinza, onde tudo parece extremamente opressor e sufocante, mas quando a gente volta para os flashbacks do Senhor Incrível e também para os momentos onde ele reafirma o herói que ele já foi, tudo é muito grandioso, o pôr do sol é mais brilhante, o mundo é mais vivo, além de que aqui os personagens têm muito mais cara própria, ao contrário do que eles fizeram na continuação, onde todo mundo parecia até a mesma cara. E isso fez com que esse filme não envelhecesse um único dia pra mim, pelo menos em seus visuais, e é tudo muito único aqui. É essa mistura de Quarteto Fantástico com Watchmen e 007, que eu sempre gosto muito de revisitar, mas eu só tô falando de Os Incríveis, porque esse filme também trabalha um tema que também é muito presente em Megamente, que é o tema da identidade. O Senhor Incrível se tornou esse cara completamente apático e cansado com a vida depois que ele deixou de ser um herói, que era o cerne dele. E na primeira oportunidade dele se sentir vivo de novo e de reafirmar sua identidade como o maior herói de todos, ele não perde tempo e abraça essa oportunidade com todas as suas forças, mas enquanto a elegante e inteligente Pixar ainda fez seu filme de herói respeitando e homenageando várias das peculiaridades do gênero, quando foi a vez da DreamWorks, ela fez o que ela faz de melhor, colocando o vilão do cabeção azul para vencer o herói e ter uma crise de identidade no processo, tudo isso na maior irreverência e ousadia que a DreamWorks sempre trouxe em seus filmes a partir de Shrek. E sim, Os Incríveis, o tema da identidade é trabalhado bem por cima no arco do Senhor Incrível, quando ele percebe que sua real identidade não é apenas como um grande herói, mas acima de tudo como um pai, o que acentua o real verdadeiro tema do filme, que é família. Em Megamente é trabalhada a identidade do vilão, do herói e daquele que tem que escolher entre ajudar as pessoas ou usar seus dons em nome do próprio egoísmo e ambição. Algo que esse filme faz muito bem é parodiar e até certo ponto subverter os personagens mais importantes da mitologia do Superman. Então o Metro Man é o próprio Superman, a Rosane é a Lois Lane, o Megamente é uma espécie de Lex Luthor e Brainiac, e o Hal Stewart é o Jimmy Olsen. E recentemente eu tenho apreciado muito mais esse tipo de personagem dos núcleos pessoais dos heróis, tanto que meu personagem favorito da DC é o Alfred. É sério, se liga na hora do velho. Mas eu gosto desses personagens quando eles realmente servem para cumprir essas funções de serem figuras casuais na vida dos heróis e de vez em quando eles se meterem em umas aventuras trapalhadas que são um show de resenha. Eu gosto desse tipo de personagem, mas não confunda isso com, por exemplo, o que os escritores do Homem-Aranha fazem com o elenco de apoio do personagem, que você sabe que eventualmente todo mundo ali vai virar um vilão derivado de Slime e Duende. E isso daí eu desprezo, não confunda com isso aí. E por outro lado, o Jimmy Olsen é um ótimo exemplo do que eu gosto em um personagem secundário do núcleo do herói. E a ideia de tornar o Jimmy Olsen em algum tipo de monstro era uma trama meio que recorrente na Era de Prata, mas o Megamente foi além e transformou o Jimmy Olsen em um dos primeiros protótipos de Superman do mal do cinema. Mas antes de falar do Titã, é importante a gente entender a dualidade entre o Metro Man e o Megamente. Os dois sempre tiveram seus destinos ligados, quando o planeta dos dois foi sugado pelo mesmo buraco negro, e os dois foram mandados para a Terra, e enquanto o Metro Man foi criado na mansão comendo do bom e do melhor, o Megamente foi parar em um presídio caindo aos pedaços, sem nenhum amigo, além de seu criado, e também na escola, eles sempre tiveram essa rivalidade.
o Megamente era rejeitado e humilhado, e o Metro Man era respeitado e admirado? O Metro Man era bom em ser bom, e o Megamente era bom apenas em ser mal, com sua super cabecice? Então, desde sempre, Metro Man e Megamente estavam destinados a travar uma eterna luta de bem contra o mal e uma rivalidade eterna de herói e vilão? Exceto que não. Isso é o que a narrativa visual quer que você ache a esse ponto do filme. Os reais conflitos do Megamente e do Metro Man não eram de bem contra o mal, e sim conflitos internos. O Metro Man só era o grande herói de Metro City, pois esse foi o papel que foi designado para ele desde cedo, e o Megamente só atuava no papel de maior vilão de todos, pois esse foi o papel que ele achou que ele tinha que cumprir por conta de sua solidão e rejeição. Ser um herói e um vilão não era o cerne nem do Megamente, nem do Metro Man, e algo que tanto o Megamente quanto o Metro Man têm em comum é que nenhum dos dois, em algum momento de suas vidas, tiveram escolha. E é aí que a gente vai para o principal tema do filme, que é a identidade. Como eu já disse, em Os Incríveis, o Senhor Incrível, além de reafirmar sua identidade como um grande herói, ele descobre seu real cerne e identidade sendo a de um pai. Já em Megamente, o Metro Man descobre o seu real eu por cansaço de ser aquilo que ele não era, e o Megamente entra em crise porque sem o Metro Man, o herói que dava sentido para sua vilania, ele tinha ficado sem propósito. E os reais conflitos do Metro Man e do Megamente eram conflitos em busca de suas reais identidades. O Metro Man não demorou para achar o seu verdadeiro cerne, visto que ele sempre sonhou em ser um grande músico, e com a morte do Metro Man, surge justamente o Music Man para aproveitar a logomarca, mas como o filme é do Megamente, ele passa boa parte do seu arco não tentando achar o seu real eu, mas sim reafirmar o vilão que ele um dia já foi, criando um novo herói para suprir a falta do Metro Man na sua vida, e com a ajuda do DNA do Metro Man, ele acidentalmente cria um novo herói. Eu digo acidentalmente, pois depois que ele extrai os poderes do Metro Man, ele precisa achar alguém digno para ser hospedeiro, mas acidentalmente esses poderes foram parar em Hal Stewart, que até esse ponto do filme era só mais um alívio cômico, mas a gente já sabia muita coisa crucial dele. Ele é o cameraman fracassado, que tudo que ele fez no filme até então foi dar em cima da Roseanne, esperando o mínimo de atenção, o que obviamente não aconteceu, mas até então a gente só via ele como só mais um carente bizarro, mas acima de tudo, um grande bobalhão que só tava lá para ser o alívio cômico da história, tal qual um Jimmy Olsen da vida, até que de repente ele ganha seus poderes e nós descobrimos que ele é um cara extremamente assustador e violento. Então dá pra dizer que o Hal foi corrompido pelos poderes do Metro Man? Não, definitivamente não. Esse filme é uma jornada do Megamente e do Metro Man pelas suas reais identidades, mas apenas do Megamente e do Metro Man. Todo esse lado bizarro e assustador do Hal já tinha sido mostrado antes. O Titã, com e sem poderes, é exatamente o mesmo personagem. Ele sem poderes é um fracassado bizarro e infantil, e ele com poderes é o mesmo fracassado bizarro e infantil, só que agora bem mais assustador, pois ele tem poderes divinos e pode incendiar uma cidade inteira como ele bem entender. E uma coisa que a direção e narrativa visual de Megamente faz muito bem é brincar com as suas expectativas e subverter elas. Na introdução, esse parece ser mais um filme de bem contra o mal, mas logo tu descobre que na verdade esse é um filme sobre identidade, e tem até uma metáfora visual que o filme brinca bastante com ela, que são aquelas anotações que o Megamente pendura em seu esconderijo, que vistas de perto elas são só anotações, mas quando você se afasta você vê que elas formam uma figura. Então o filme, desde a apresentação do título, já tá falando que você só consegue descobrir certas coisas, no caso o seu verdadeiro eu, quando você se afasta daquilo que você acredita. No caso do Megamente, ele achava que ele era um vilão, mas depois que ele descobre a real vilania e a real maldade do ser humano, ele vai atrás do Metro Man, e também considerando toda a experiência romântica que ele teve com a Roseanne ao longo do filme, ele descobre que talvez ele não era tão mal quanto ele achava. E essa mesma brincadeira visual também vale pro Titã, que inclusive ele foi todo idealizado pelo Megamente, usando essa brincadeira das anotações. Se você analisa o Hal Stewart superficialmente, ele parece só um nerd qualquer, um underdog, que nunca fez mal pra ninguém. E esse tipo de personagem é o cara que sempre passa desapercebido por todos, é só mais um fracassado que todos o subestimam. E esse tipo de personagem é o protagonista perfeito para uma história de herói. Se você pega exemplos de heróis famosos do cinema ocidental na virada do século, a maioria deles se encaixam bem nessa descrição do underdog, subestimado pela sociedade. O Frodo de Senhor dos Anéis, o narrador de Clube da Luta,
o Neo de Matrix e, é claro, o Peter Parker, que assim como o Hal Stewart, é só mais um nerd fracassado e esquecido pela sociedade. E isso não é apenas uma coincidência. O Titã, além de ser inspirado no Jimmy Olsen, ele certamente é inspirado no Peter Parker, pois ele foi feito para parodiar e debochar desse tipo de personagem. Isso fica mais óbvio quando você percebe que o Titã é um personagem que foi escrito usando praticamente toda a estrutura da jornada do herói. Só um disclaimer que eu acho importante falar para vocês. Apesar da releitura do Christopher Vogler da jornada do herói ter sim sua importância no cinema, principalmente na área da animação, eu queria falar para vocês não se apegarem e não levarem tão a sério esses manuais de roteiro. A jornada do escritor do Christopher Vogler tem sim sua importância, mas não do jeito que as pessoas geralmente falam. E eu sinceramente não levo a sério a maioria desses manuais de roteiro. Eu acho tudo isso muito raso e que só serve para empobrecer a discussão em cima dos filmes e de histórias no geral. Então toda vez que eu abro um vídeo no YouTube e o cabra começa a falar de ai, o show don't tell, a arma de Chekhov, ai meu Deus, uma Mary Sue, oh meu Deus, um diálogo expositivo, toda vez que esse tipo de coisa é dita, me dá vontade de morrer, porque acredita em mim, nenhuma dessas coisas realmente importa na qualidade de um filme, mas eu só tô falando de Jornada do Herói aqui, que na real nem é Jornada do Herói, e sim Jornada do Escritor. E enfim, eu só tô falando disso porque o arco do Titã é escrito inteiramente em cima da Jornada do Escritor, para justamente satirizar os tropos desse tipo de personagem, e também porque, querendo ou não, a DreamWorks também bebe muito dessas fontes, visto que ela surge como uma concorrente direta da Disney, que fez a maioria de seus sucessos da Renascença baseados no texto do Christopher Vogler. Então, querendo ou não, ele tem sua importância sim para a criação de vários filmes, e esse disclaimer só serve como um aviso para vocês desencanarem um pouco dessas regrinhas narrativas, porque geralmente quem fala muito delas não tem muita coisa para falar da obra em si e buscar nessas regras algo para reclamar nelas, mesmo não tendo o que reclamar, apesar de que elas têm sim seu valor, mas definitivamente não do jeito que a maioria das pessoas falam delas. Mas enfim, voltando ao vídeo, como o Hal é caracterizado como um herói, o filme faz você crer que ele vai ser o grande herói e a grande promessa do filme, porque tudo nele é feito em cima da jornada do herói. E eu falo isso também porque no passado, inclusive em alguns vídeos desse canal, eu caí muito nessa armadilha de levar essas regras muito a sério. Mas quando você percebe que no fundo elas não querem dizer muita coisa, eu te garanto que sua experiência com a arte vai melhorar uns 200%, porque você finalmente vai conseguir ver as coisas que realmente importam em uma história. E falando em jornada do herói, o primeiro passo da jornada do nosso vilão é o status quo, o mundo normal, a situação mundana do Hal. A situação mundana do Hal é que ele é só mais um nerd qualquer, que não conquistou nada na vida, ele é o cameraman do jornal e vive dando em cima da Rosane. Perceba como essa introdução parece muito com a introdução do Peter Parker. Ele também é só mais um nerd qualquer, ele também não tinha conquistado nada na vida, ele é um fotógrafo e faz de tudo para ficar com a Mary Jane. Então essa introdução serve como uma armadilha para você simpatizar com o personagem, porque ela já foi utilizada em vários personagens queridos. E em seguida nós temos o chamado para aventura. O nosso vilão, que não tinha feito nada até então, de repente é abençoado com poderes divinos de um semideus, e esses poderes fazem com que ele passe de um nerd fracassado para a promessa de ser um novo Metro Man. Ainda usando o Homem-Aranha como comparação, ao ser picado pela aranha, o Peter também deixa de ser só mais um coitado e passa a ser um ser com poderes de um semideus, o que novamente é o filme brincando com suas expectativas. Você já viu essa cena anteriormente e você espera que algo bom vai acontecer? E o terceiro passo é o mentor. Antes do mentor, geralmente as histórias que seguem essa estrutura têm um outro passo, que é a recusa do chamado, mostrando as dúvidas do nosso herói com seu destino. Por exemplo, o Peter se recusou a capturar o bandido e o Moisés, em O Príncipe do Egito, ficou relutante ao falar com Deus na sarça ardente. Esse passo serve justamente para mostrar como o nosso protagonista é humano e, assim como nós, ele também tem dúvidas. Mas a escolha do filme de cortar esse passo mostra justamente como o Titã desde sempre foi extremamente ambicioso e abraçou com tudo a primeira oportunidade, os poderes que lhe foram concedidos, sem sequer questionar tudo isso, o que já demonstrava uma falha muito grande no caráter dele. Então o mentor que surge na vida do Hal é o próprio Megamente, disfarçado dessa espécie de Jor-El, e também o criado como madrasta espacial. Então, como a gente viu, o Megamente não teve a melhor das criações, então pode-se dizer que ele não era o mentor ideal para o Titã. O próprio criado alertou que isso ia dar muito ruim,
E dito e feito, se o Titã sempre demonstrou ser extremamente instável e que só queria usar os poderes em nome da própria ambição, o Megamente nem sequer percebeu isso e acabou validando todas as expectativas e ambições do vilão. Então, se o Peter Parker teve o tio Ben, que ensinou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, o Titã teve o Leslie Nielsen, que ensinou pra ele: escuta, com grandes poderes vem... grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida... E é aqui onde a jornada do vilão acaba, pois tudo que a gente vê depois que o Titã leva um fora da Rosane e se prova como um cara extremamente assustador, é só uma reafirmação do quão perverso e do mal Hal Stewart é, que a esse ponto nem pode ser chamado mais de Hal, mas apenas Titã, pois como eu já disse, o Titã nunca teve a menor dúvida do canalha que ele é, e quem se provou errada mesmo foi a própria Rosane, que tentou ver bondade nele, mas como o próprio disse, essa bondade simplesmente não existia, assim como não existe Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, nem a Fada do Dente e nem a Rainha da Inglaterra. Então, depois de se reencontrar com o Metro Man, agora Music Man, o Megamente aprendeu que seu velho amigo achou um jeito de trilhar seu próprio caminho e também encontrou seu verdadeiro cerne na música, e que agora chegou a vez dele trilhar o seu próprio caminho e de achar o seu lugar no mundo. Olha, demorei muito para descobrir a minha vocação. Chegou a hora de descobrir. Então, se o Megamente criou o Titã para preencher o vazio que a ausência de um herói fazia na sua vida de vilão, quando o Titã se demonstrou como um vilão, o Megamente finalmente entendeu seu propósito do mundo, que não é de um vilão, e sim de um herói que salva as pessoas, mas ele salva as pessoas no melhor estilo Megamente, e é aqui onde a gente finalmente descobre a diferença de um vilão e de um super vilão. A entrada triunfal! Então, com a ajuda da sua super arma sugadora do mal, o Megamente suga os poderes do Titã, que volta a ser o fracassado que ele sempre foi. E caso você não tenha reparado, existe uma dualidade no arco do Megamente e do Titã, bem e mal, azul e vermelho, o cara bom que achava que era mal e o cara que todo mundo achava inofensivo, mas que se mostrou extremamente perverso. Isso se dá porque na tentativa de criar um herói, o Megamente mostrou ao mundo a real maldade do Titã, e só depois que o mundo conhece a verdadeira maldade, que no caso é a maldade do Titã, o Megamente finalmente entende o seu papel no mundo, não como um vilão, mas sim como um grande herói. Megamente é um filme bem mais esperto do que parece, ele tem vários desses detalhes que deixam o filme bem mais rico do que ele aparenta, mas se o filme é esperto, eu não posso dizer isso da população de Metro City, que do dia pra noite perdoaram um cara que eles achavam ter assassinado o Metro Man em rede nacional, que era simplesmente o herói que levava o nome da cidade, e ainda por cima fizeram uma estátua em homenagem ao cara que eles achavam que tinha matado o Metro Man. E essa estátua fica justamente no lugar onde a estátua do Metro Man ficava. Tudo isso porque ele teve o grande feito de derrotar o Super Incel do mal que ele mesmo criou. Então, quando você se sentir ingrato, lembre-se sempre da população de Metro City, porque esses aí chegaram a um nível a mais de ingratidão. E enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de compartilhar, comentar, curtir e principalmente hypar o vídeo porque ajuda muito. Também não se esqueça de se inscrever lá no Young Newton, porque lá tem vários vídeos que vocês com certeza vão gostar muito. E se você quiser ajudar ainda mais, considere virar membro. E falando em membros, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Toxic e ao Eric Mingoni. Muito obrigado a vocês dois, vocês são de grande ajuda para esse projeto. E no mais é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!